Olá, eu sou o professor Arlindo Rodrigues, sou professor pesquisador na área de Ecologia Política, Economia Ecológica. Queria muito agradecer o convite do professor Antônio para conversar com vocês sobre essa rica e importante relação entre a natureza e a escravidão. Quando eu comecei a preparar essa conversa nossa, né, eu me deparei com um texto que eu escrevi algum tempo atrás, de introdução a domínio humano sobre a natureza, que conversa muito com o que a gente vai dialogar agora, né? O que o texto falava, né? Para os homens que comandaram a sociedade lá nos tempos antigos, a natureza tinha que ser obrigada a servir, ser escravizada, ser reduzida a ser obediente à humanidade, né? Quem dizia isso é o Bacon. Descartes piorou um pouco a situação, né? Falou que ela tinha que ser torturada, esgotada, a ceder a sua riqueza para os homens. E aí, lendo isso, pensei, olha como as coisas se falam, né? Porque um pensador antigo alemão afirmava que as duas reais fontes de riqueza são justamente, né, o trabalho humano e a natureza. E aí a gente vê como é que os dois são escravizados, torturados, esgotados para enriquecer alguns. Esta humanidade que Descartes e o Bacon falavam, né, que humanidade é essa? Será que é para todos? Né? O que a gente vê na história, né, que não. É para uma pequena minoria, mesmo a minoria que sequestravam nossos irmãos africanos, escravizavam para trabalhar aqui nas nossas fazendas. E aí, pensando nisso, né, nas nossas fazendas, né, do Brasil colônia, ela tinha 3 raízes para gerar riqueza para essa mesma minoria. A primeira raiz é plantar uma coisa só para exportar, né? Que no caso começou com a cana-de-açúcar, depois foi o café. Depois, esgotar a terra, não recuperando, não respeitando o seu ciclo. E em terceiro, com mão de obra escravizada. Nos livros de história econômica, isso tem um nome chamado plantation, mas isso não vem ao caso aqui, né? O que vem ao caso aqui, a gente entender que a mesma mão que escravizou e escraviza ou paga mal, né, o trabalhador, é a mesma mão que maltrata, que desmata, que acaba com os nossos rios, né? A mesma lógica, a mesma ideia. Hoje a gente tem nos jornais a questão da Amazônia, né? É a mesma coisa, é a soja, é o gado, ou a mesma monocultura, né, do Brasil colônia, invadindo a Amazônia. Para enriquecer quem? Pequenas famílias e as multinacionais, né, que compram esses produtos do Brasil lá no exterior. Então a gente enriquece mais lá fora do que aqui dentro, né? E aí temos que pensar tá bom, se estamos presos numa grande jaula e que não podemos sair? Não. Só que essa liberdade envolve liberdade nossa, humana, e como somos natureza, também da natureza, né? E nesse aspecto, nessa ideia, temos 2 frentes de batalha. A primeira frente de batalha é individual, né? Temos que buscar os nossos direitos, de termos uma educação de qualidade, que a gente consiga ter informação, termos formação para nos desenvolvermos enquanto cidadão, né? Para não sermos enrolados por essa classe opressora, né? E também, ao mesmo tempo, termos bons empregos, sermos capazes de atingirmos bons empregos, né?
darmos condições que nossos filhos tenham uma formação adequada, a buscar também o desenvolvimento deles, termos também eles terem também a oportunidade de buscar bons empregos, né? Buscar fontes de renda que consiga pagar o quê? A vida boa. O que queremos é vida boa. A gente não quer ser consumidor de natureza e de produtos fúteis. Não, a gente quer ter o direito a estar na nossa roda de amigos, conversando, trocando as nossas fofocas, como diz um político, comendo a nossa picanha, apesar que eu não como picanha, sou vegetariano, mas uma boa batata doce assada, uma boa canjica, com os amigos. Esta é a vida boa que precisamos ter. Morar numa boa casa, uma casa com conforto, né? Então, esta é a parte individual. Mas você vê que eu comecei a falar em comunidade, temos que buscar soluções coletivas, né? Apoiar nossos sindicatos, as nossas associações de moradores, organismos importantes no Brasil, como o MST, MTST, movimentos atingidos de barragem, atingidos de mineração, são instituições importantes de luta coletiva que a gente precisa estar atento e apoiar, né? Criticar quando a gente acha que não está bem, mas muito apoiar. Por quê? É na solução coletiva que a gente cria um país novo, uma sociedade nova, uma sociedade das oportunidades. Porque não adianta a gente também se preparar para sermos bons profissionais quando a gente não tem uma quantidade de empregos para os nossos filhos e para nós mesmos, né? Então, convido a vocês a olhar sempre como estão as raízes e como ela se relaciona com esse tronco. E importante, a mesma luta de termos bons empregos, de termos uma sociedade das oportunidades, é a mesma luta de termos uma natureza saudável. Lembrem, não há como termos uma sociedade saudável numa natureza doente. Sabe por quê? Nós somos natureza. Nós fazemos parte da natureza. Mesmo a gente que mora nas grandes cidades, também temos a natureza. Tanto que agora tem um estudo novo, tal, de ecologia urbana, quer dizer, a natureza dentro das grandes cidades, né? Então, para finalizar, né, que o tempo é curto, fica o convite para vocês, nesta luta de termos uma boa condição de trabalho, condição de cidadã, né? Associe esta boa vida ao respeito a que nossos povos originários chamavam da Pachamama, a grande mãe provedora de riqueza. Tá bom? E aí eu deixo um forte abraço, que a gente tenha a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso em momentos futuros. Tá bom? Muito obrigado.